dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar. Que linda apoteose racional, união e a paz universal. Bom dia, meu querido ouvinte da Rádio Alagoinha, FM 104.9. Bom dia, nossos queridos internautas, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter todos vocês conosco, ok? Então é isso aí. Hoje, mais um programa Bom Dia Racional, né? Na data de hoje, 11 de julho de 2026, temos o prazer de trazer mais um quadro dos Vamos Sabatinar com Sintonia Racional e hoje trazendo o tema que é o seguinte: temos visto eventos climáticos em todas as nações. O que diz a cultura racional a respeito deste assunto? Então, vamos saber já já, meus queridos, ok? Então, com a equipe que está formada hoje por Antônio Santos, Angela Maria, eu, Madalena Matias, Orlando Almeida e na parte técnica, Sandra Santos. É isso aí, meus queridos. O programa Bom Dia Racional é um programa de divulgação racional, o qual está ao alcance de todos. O programa Bom Dia Racional, com o quadro dos Vamos Sabatinar, tem o prazer de trazer mais um programa Bom Dia Racional, né, direcionado a todos que está ao alcance de toda a humanidade, e em especial daqueles que ainda não conhecem o conhecimento de cultura racional, que é o conhecimento que está contido nos livros Universo Desencanto. Portanto, meus queridos, vá no YouTube, vá no Facebook, acesse nosso canal Sintonia Racional. Curta, compartilhe, siga a nossa página, ok? Bom dia, salve. A fase chegou em seu fim. Então, aí, a mudança de fase. A fase que acabou, a fase liquidada e a fase de recuperação, que é a fase racional. Então, terminou uma fase, entrou outra. Findou-se uma fase, começou outra. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. É o que está aí, a liquidação de tudo, de modo geral. Então, no fim dessa fase, tinha que entrar outra, que é a fase racional. Então, acabou a fase do progresso material, entrou outra fase, o progresso racional. Agora, para conhecer o progresso racional, todos têm que conhecer o que é cultura racional. Sabe? É isso aí, meus caros ouvintes, meus caros internautas. Então, agora, para dar início à sabatina de hoje, eu tenho o prazer de trazer meu querido amigo estudante de cultura racional, diretamente do Rio de Janeiro, Antônio Santos. Antônio, meu querido, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Madá, Ângela, Sandra, Orlando, seu Bonisval, aos amigos ouvintes da Rádio Alagoinha FM 104.9, aos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo, aos internautas que nos acompanharão mundo afora, e saudações racionais a tudo e a todos. Pois é, Madá, mais um tema belíssimo, atual, e um tema intimamente ligado à cultura racional. E por que eu digo intimamente ligado? Porque a cultura racional abrange toda a gama de temas de conhecimento da humanidade e toda uma outra gama de conhecimentos inéditos e desconhecidos da humanidade. Como, por exemplo, no início aí da fala do Orlando, ele falou a respeito de uma mudança de fase na natureza, assunto que a gente sempre aborda aqui, falando a respeito
dessa mudança, que é uma mudança energética, é uma mudança vibracional, é uma mudança evolucional. Por que isso? Porque aqui, nessa natureza e nessa vida de matéria, tudo tem princípio e tem fim. E o fim sempre é um fim transformativo. Então, o ser humano veio sendo evoluído pela natureza por inúmeras e inúmeras fases que já se passaram. E essa fase de evolução e de preparação tinha que chegar ao seu fim, porque tinha um objetivo, como tem. E o objetivo é um objetivo superior, que é desenvolver o raciocínio, a vidência e o aparelho do ser humano. 3 faculdades completamente desconhecidas da humanidade, que, por viver desconhecida de si mesmo, desconhece os movimentos naturais da natureza e desconhece que houve essa mudança de fase na natureza. Porque, até então, na fase do primeiro e do segundo milênio, nós viemos sendo regidos, comandados e orientados por 2 energias, que são a energia elétrica e a energia magnética. Mas, com o tempo, essas 2 energias tinham de concluir a missão para a qual elas foram destinadas e tinham que entregar o mundo e os seres humanos e a natureza limpa, para que viesse uma nova fase, um novo estágio, esse sim, o ciclo final, para completar o período de evolução ou a etapa de evolução do ser humano. E isso já foi anunciado há muitos e muitos séculos passados por sábios, por astrólogos e por profetas. Então, agora, o que está acontecendo no mundo? Nós estamos vendo uma energia que foi a responsável e que é a responsável pela construção e criação dos seres e dos feitos que existem nesse mundo, tratando de liquidar e de destruir esses feitos, porque esta é a missão dela, porque ela foi feita para isso. E agora ela precisa encerrar esse ciclo evolucional para que entre uma nova etapa, como já entrou desde 1935, que é a fase racional, a fase da recuperação do ser humano, da recuperação da humanidade, da recuperação do nosso planeta e de tudo, enfim. E é sobre esse assunto do término de uma fase, da liquidação de uma energia que está liquidando e destruindo todos os feitos que ela fez, e a entrada de uma nova fase para recuperar o nosso planeta e a humanidade, que nós falaremos hoje. É com você, Madá. É verdade, Antônio, é verdade. Então, para darmos continuidade à nossa sabatina de hoje, eu tenho o prazer de trazer minha amiga Ângela Maria, diretamente do Recife. Então, Ângela, seja bem-vinda, bom dia, é com você. Olá, equipe, saudações sensacionais a todos vocês e a todos que nos ouvem neste momento pela Rádio Alagoinha FM. É isso, estamos ligados à energia superior da natureza neste momento e em todos eles, né? Nós estamos aí atravessando uma fase de salve-se, quem puder, e se puder. Hoje nós estamos trazendo aí, né, esses eventos climáticos à luz da cultura racional, a cultura da natureza, descrita no livro Universo Desencanto. Pois é, caros ouvintes, nós estamos aí falando do que a natureza tem feito sobre toda a humanidade, né? E além dela, né? Porque vai muito além. É
uma mudança para o animal racional, para o animal irracional, para todos os feitos da natureza, né? Planetários, tudo aí no espaço, tudo aqui que nós conhecemos. Essa mudança, ela é vibracional, é uma mudança energética, em virtude de nós termos entrado na fase racional, que culminou sua entrada em 1935, com a chegada do terceiro milênio, onde a natureza começa a fazer a sua volta. Sim, caros ouvintes, a natureza é energia, e essa energia ela está sendo trabalhada para voltar ao que era antes. Pureza, limpeza e perfeição. Então, caros ouvintes, nós estamos aqui fora do nosso natural. Olha que importância saber, nós estamos fora do nosso natural. E por isso nós enfrentamos aí toda essa situação climática, energética. Mas vejam bem, nós temos aí esses males da natureza, pela natureza natural, né? Nós temos aí os males que a natureza faz, né? Trazendo para nós aí sofrimento, dores também, né? Nós temos acompanhado aí também os males artificiais que a própria humanidade cria. A humanidade desrespeita a natureza, a humanidade mexe demais, fora do limite, e aí a natureza, em resposta, nos dá palmadas severas. A verdade é essa. Então, para quem já tem o livro Universo Desencanto, dá lá uma olhadinha, né? Tem uma lição chamada Todos no Mundo Fora do Natural. E nessa lição a gente vê que há uma frase muito forte, muito importante. Há um chamado muito grandioso que diz: quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro. Ao mesmo tempo, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza, ninguém pode. Por mais que a humanidade, caros ouvintes, queira enfrentar os males da natureza, sem conhecimento de quem é a natureza, ninguém pode. Ninguém pode com um tufão, ninguém pode com um furacão, ninguém pode com um terremoto. Por mais mecanismos tecnológicos que a humanidade crie, o que nós vemos são os efeitos devastadores das causas. E toda essa causa, caros ouvintes, tem a ver com essa mudança. Nós precisamos refrear as nossas ações de descontroles, né? De falta de limite, para que a gente possa entender que esse mundo tem um dono. Então, caros ouvintes, as coisas naturais, vocês podem nos perguntar, mas o que é esse natural que vocês tanto falam? Mais uma vez, recorro aqui a um pequeno trecho do livro que diz que as coisas naturais são adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. Que o natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. Olha a grandiosidade, caros ouvintes, o nosso natural aí dizendo, né? Que é superior a todos nós. E é que é preciso respeitar-se ao próximo e a tudo que nós acompanhamos. Então, essas mudanças climáticas estão em virtude aí de toda essa mudança que está acontecendo. E o planeta Terra, ele está inserido nessa mudança. E o próprio planeta está em mudança, como tudo que foi criado neste segundo mundo. Porque este segundo mundo, ele está em transformação para o seu natural. E aí nós estamos vendo toda essa situação de calor demais, frio demais. A mídia faz também os seus alardes, não é? A ciência busca a resposta. E, caros ouvintes, quem procura acha, e as encontra aqui, na Cultura Racional dos Livros Universo em Desencanto. É com você, Madá. É isso aí, Ângela. É verdade. E quem vive artificialmente vive contra a natureza.
e por viver contra a natureza, não tiveram condições de sentir as mudanças naturais da natureza. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, procurando acertar. E nunca conseguiram acertar, e os desacertos aí a se multiplicar. A fase do pensamento terminou, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores, e por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. É isso aí, meus caros ouvintes, meus queridos internautas. Acabamos de ouvir, como sempre, mais um trecho das brilhantes mensagens do Racional Superior. Mensagens essas que estão contidas nos livros Universo Desencanto. E como eu sempre digo para vocês, quem tiver vontade, quiser conhecer melhor essas mensagens que é direcionada a todos nós, a todos vocês, procure os livros Universo Desencanto de Cultura Racional. Aqui mesmo no programa, quando você estiver assistindo, você vai ver que vai passar o site dos livros do Universo Desencanto. Então, é isso aí. Agora eu peço licença para fazer uma leitura do livro da réplica, o 9º da réplica, página 41. Então, é isso. A fase de recuperação de toda a humanidade está aí. Os pontos de vista reais da situação universal. O ponto positivo e o ponto negativo. O que termina e o que principia. E o que acabou e o que começou. Tudo isso, evoluções natural da natureza. Portanto, não há culpados. Não há culpados pelo sofrimento de ninguém, por ser evolução natural da natureza. E por isso todos sofrem, cada qual da sua maneira. É com você, Antônio. Pois é, Amada. Pois é verdade. A humanidade vive desconhecida de si mesmo, ou melhor, de si mesma, e vive também alheia às mudanças naturais da natureza. E por que isso acontece? Porque nós vivemos preocupados e assoberbados com os afazeres materiais, com a vida material, e completamente desconhecido dos movimentos naturais da natureza e de seus ciclos evolucionais, seus ciclos de evolução, que já passamos por vários. Então, nesse cenário, o que acontece? O ser humano, por viver esta vida artificial, por viver artificialmente, ele vive contra a natureza. Ele vive contra as leis naturais da natureza e só se prejudica com isso. Basta olharmos a situação mundial atual para chegarmos a uma conclusão simples. O que houve com a civilização? O que houve com o ser humano que veio evoluindo, e todos achavam que a humanidade encontraria um verdadeiro paraíso na Terra, e o que nós estamos vendo no mundo é um paraíso de fogo e de destruição. E isso também se reflete na natureza, porque a natureza foi sacrificada e continua a ser sacrificada pelo ser humano.
por meio da poluição sonora, por meio da poluição dos gases que contaminam e infectam a atmosfera, por meio da poluição que o ser humano faz com o pretexto de progredir e que destrói a fauna, que destrói a flora, destrói os rios, destrói os mares, enfim, todo um progresso artificial que se transformou num verdadeiro progresso de destruição e que hoje está se refletindo sobre o ser humano. Porque é preciso que se diga, todo e qualquer ato que o ser humano faça contra a natureza tem as suas consequências e trará consequências, quer seja em nível ambiental, quer seja em nível mental, quer seja em nível de saúde do ser humano. Porque ele vai sofrer as consequências, porque ele faz parte da natureza. E enquanto o ser humano não entender que ele faz parte da natureza e que se a natureza muda do lado A para o lado B, o ser humano precisa também acompanhar a mudança do lado A para o lado B, o ser humano vai continuar a sofrer as consequências. Porque a natureza está indo para a direita e o ser humano quer ir para a esquerda. A natureza está indo para frente e o ser humano quer ir para trás. E aí, o que acontece? É o que nós estamos vendo no mundo. A natureza mudou de fase, terminou, minha gente, findou a regência das duas energias que estavam comandando aqui a natureza, que é a energia elétrica e magnética. E por ter terminado a regência dessas duas energias, tudo o que elas fizeram, todo o progresso que elas edificaram, está sendo destruído, está sendo liquidado. E é por isso que estamos vendo aí no mundo inteiro essa liquidação física, moral e financeira, essa destruição física, moral e financeira. Porque essas duas energias terminaram o seu comando sobre a vida da humanidade e sobre a natureza. E por que terminaram? Porque entrou uma outra fase na natureza. Ah, mas o ser humano vive alheio às mudanças de fase da natureza. E aí é aquilo que eu falei há instantes atrás. A natureza mudou para uma nova fase, mudou para frente, e o ser humano quer continuar indo para trás. E viver contra a natureza, minha gente, é viver contra si mesmo, é viver contra tudo e é viver contra todos. Então, o que o ser humano precisa fazer? Ele precisa, com urgência, se adequar e se inserir na nova fase da natureza, que é a fase racional, a fase do terceiro milênio, a fase do desenvolvimento do raciocínio, da evidência e do aparelho. Então, é preciso que o ser humano se ajuste, porque em se ajustando, ele passa a ter com quem contar e onde se agarrar, e consegue se equilibrar neste emaranhado de confusões que está no mundo e consegue, com isso, desenvolver o seu raciocínio e se livrar dessas intempéries todas da natureza e se livrar de todos os males a que a humanidade está exposta, porque a energia elétrica e magnética está destruindo e está liquidando tudo aquilo que ela fez. E isso não vai parar enquanto o ser humano não se ligar na energia racional, que é uma energia superior a essas duas energias. Esse movimento não vai parar
enquanto o ser humano não se ajustar com a sua natureza. Por isso e para isso, chegou na Terra a cultura racional, que é a cultura da nova fase da natureza, é a cultura do desenvolvimento do raciocínio, é a cultura do terceiro milênio, é a cultura que encerra esse ciclo evolucional do ser humano na condição de animal racional e eleva o ser humano a uma categoria superior de vida, que é a classe de aparelho racional, onde o ser humano vai se aparelhar a todos os entes da natureza através do desenvolvimento do raciocínio. Mas, para isso, é preciso estudar a cultura racional, que, mais uma vez, enfatizamos, não é seita, não é doutrina, não é religião, não é contra nada, não é contra ninguém, é em favor de tudo e em favor de todos, não impede que o ser humano continue seguindo a sua seita, a sua doutrina e a sua religião. Não impede o ser humano de coisa nenhuma. A cultura racional é uma cultura natural da própria natureza, que trouxe esse conhecimento para socorrer toda a humanidade. Então, é por isso que nós estamos divulgando a cultura racional no mundo inteiro, para que a humanidade possa ter com quem contar e onde se agarrar. Contar com quem? Com a nova fase da natureza que traz ao conhecimento da humanidade uma energia superior, que é a energia racional, uma energia pura, limpa e perfeita. Então, minha gente, é preciso e necessário que toda a humanidade desenvolva o seu raciocínio através da cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Continua daí, Madá. É isso aí, Antônio, muito bem explanado. E agora é com você, Ângela. Caros ouvintes, nós estamos falando aqui de cultura racional. Nós estamos falando de universo de desencanto. Nós estamos falando de energias. Energias que trabalham sobre toda a humanidade, sobre tudo. Então, nós aqui estamos ligados a uma natureza que está em mudança para melhor. Porém, esse melhor nós só vamos encontrar quando nós passarmos a nos conhecermos. Então, nós não pertencemos a esse mundo, né? Aqui nós somos desfavorecidos por ele. E aí essa natureza que nos cria, ela também nos faz sofrer, ela também nos mata. Ela nos favorece e ela nos elimina. Vejam a dualidade disso tudo. Os terremotos que vimos recentemente, né, fruto aí da energia magnética, né? Ela atua na Terra. Então, a gente precisa conhecer essas forças. Esse calor demais, né, esse frio demais, atuações dessas energias, dessas forças energéticas. Tudo isso por quê? Porque a própria natureza, ela cria o tufão, o furacão, o terremoto, a epidemia, as doenças incuráveis, bichos, insetos, espinho venenoso. Então, assim, toda sorte de maltratos, nós estamos inseridos neles. Porque a natureza eletromagnética dessas energias aqui conosco, e que nós fazemos parte dela, porque também somos compostos, nós precisamos conhecer, para que a gente alcance a plenitude da energia superior que é racional, e aí sim se alcança esse equilíbrio. Então, caros ouvintes, não há mistério, não há mistério, é se conhecer, é entender quem são as essências da natureza, é entender quem são essas energias, é dialogar consigo mesmo para dizer assim:
que nós não somos daqui. Mas enquanto nós estamos aqui, é preciso respeitar o estar aqui. E todos esses eventos climáticos vão se acalmando, porque tudo que tem começo tem fim. Então, nós estamos atravessando a fase do salve-se quem puder, mas nós estamos indo para uma fase de equilíbrio. E esse equilíbrio virá através do desenvolvimento do raciocínio que a natureza nos presenteia dentro da grandiosa obra do Universo e Desencanto. É com você, Madá. Muito bem, Ângela. Então, meus queridos, é o seguinte, que nós vemos e falamos sempre aqui, sempre estamos focando em todos os programas que nós fazemos com relação à mudança de fase. Nunca vamos deixar de falar nisso, porque a realidade é essa, né? Então, a natureza está passando por uma mudança de fase desde 1935. Para nós aqui na Terra, o número desta mudança já fizeram 90 anos, então para nós é um número até razoável, né? Mas existe a eternidade. As eternidades trabalham naturalmente. Eternidades não têm tempo determinado, não trabalham com números. Então, o que acontece? Por esta fase ter terminado a fase do pensamento, entrou a outra fase, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio, para que nós, seres humanos, passemos, né, a nos conhecermos, a conhecermos essas mudanças naturais da natureza, para que nós saibamos que nós não somos daqui, para que saibamos que nós temos uma origem, e esta origem é a origem do mundo racional, né? Por isso nós somos tidos animais racionais, porque somos deformações dessa planície, deste mundo racional. Certo, gente? Então, o que está acontecendo? Esta fase agora é o início de quê? É o início do nosso socorro. Veio para nos socorrer das intempéries, dos males naturais. Mas, para isso, a gente tem que andar de mão dadas com a natureza. Abrir esse olharzinho, que eu sempre digo, abra um olhar mais amplo para a natureza. Direcione-se às coisas atuais que estão acontecendo, a esses males, a tudo que está acontecendo com a humanidade, a tudo que nós somos desfavorecidos. E vamos ver qual o motivo por que nós somos desfavorecidos. Porque não estamos de mão dadas com a natureza. Porque não acompanhamos as mudanças naturais. Enquanto nós, seres humanos, não dermos esse olhar mais amplo, o olhar necessário para essas mudanças da natureza, procurarmos sairmos do mesmíssimo, sairmos do acomodismo, porque, infelizmente, essas são as palavras certas, né? Para a nossa situação, para o nosso... Porque, na verdade, a gente fica parado, achando, querendo continuar pensando na fase, meus queridos, que não é mais a fase do pensamento. Estamos no terceiro milênio. O terceiro milênio é o milênio da fase do desenvolvimento do raciocínio. E o raciocínio veio para nos levar de volta para o nosso mundo de origem, porque nós temos um mundo de origem, nós somos daqui, por isso somos deformados, por isso sofremos, por isso morremos, e enfim, vamos procurar nos conhecermos, os livros do universo estão aí, a cultura racional está aí, é para isto, o objetivo é esse, né? Vamos dizer a palavra certa, é para salvar a humanidade, sim. E o mundo, meus queridos, não está acabando. Apesar de todas essas coisas que nós estamos vendo, de todos esses males naturais, o mundo não está acabando. O que está acabando são os feitos da natureza. Veja só, quem são os feitos? Somos nós, seres humanos. Olha só como tem ser humano em massa se acabando através dos males da natureza. Porque ninguém está dando olhar, ou melhor, ninguém não.
que não está com o livro de cultura racional, que é o livro da natureza, né, que veio para nos resgatar, não está dando o olhar necessário que deveria dar. E não há tempo mais para perdermos, meus queridos. Já perdemos muito tempo das eras passadas, das fases passadas. Então, agora, nós vamos ver um pouquinho de uma música, a qual eu dedico a todos vocês. E já já voltamos para as nossas considerações finais, ok? É isso aí, meus queridos ouvintes, meus caros internautas. Estamos aí com mais um término de um programa Bom Dia Racional, com o qual nos vamos sabatinar com Sintonia Racional. Então, agora vamos às nossas considerações finais. É com você, Antônio. É isso, Mandar. É mais um programa realizado, mais um recado transmitido, mais uma mensagem encaminhada para toda a humanidade. E, como sempre eu falo, eu repito o que o Racional Superior nos ensina, que é pensar é renegar o direito que Deus deu a todos de raciocinar. Uma ótima semana para todos os cidadãos de Alagoinha, uma ótima semana para todos que participaram desta conferência, para os nossos estudantes de cultura racional do Brasil e do mundo, e também para os nossos internautas que nos acompanharão mundo afora. Com você, Madá. É isso aí, Antônio. Agora é com a Ângela. Caros ouvintes, gratidão por estar aqui conosco, né? E até o próximo sábado. Pesquise cultura racional, a cultura da natureza, e saber por que o planeta Terra está subindo aí no espaço. Todos os outros também. E o que é que isso causa aqui embaixo. Portanto, bem-vindos à fase racional. É com você, Madá. É isso aí, Ângela. E agora é com você, Orlando. Bom fim de semana para todos. Até o próximo programa. Salve. É isso aí, meus queridos. Chegamos realmente a mais um final, a mais um término do programa Bom Dia Racional, com o quadro Vamos Sabatinar. Quero enviar um abraço especial, carinhoso, né, racionalmente, para você, Antônio, para você, Ângela, e para todos os seus familiares, para nossos queridos irmãos e internautas, né, nossos queridos estudantes por aí afora, que também estão divulgando, dando a sua contribuição. Um abraço especial para nossos queridos ouvintes aqui de Alagoinha. Obrigada àqueles que nos para dizer que está gostando do programa. Gratidão, meus queridos. Continue e procure estudar. Aqui em Alagoinha nós temos um acervo, né? Na secretaria, na biblioteca, melhor dizendo, municipal de Alagoinha, tá certo? Um abraço a todos os nossos queridos estudantes de Jaboatão dos Guararapes e todos mais que vão nos ouvir. Um abraço especial para o seu Bones e a próxima estará conosco, né? Salve, salve, seu Bones. Muitas vibrações racionais para o senhor e todos os seus familiares. E a todos vocês, meus queridos. Então, até o próximo, se assim a luz da divina providência nos permitir. Salve, salve.
dos canais que focalizam vizinhança. Olho para o céu, até no sol, tudo é matéria. Esse ser está na sujeira que é o brilhante. Vamos levantar todos nós desse planeta. Vamos ficar inteiros, nosso ser está no cascalho. Esse cascalho são os dedos que não deixam o animal ser racional. Vamos levantar todos nós desse planeta. Vamos ficar inteiros, nosso ser está no cascalho. Esse cascalho são os erros que não deixam o animal ser racional. O animal será